Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Quando eu comecei a assistir um dos lançamentos recentes da Netflix, que é a série Everything Now, que foi traduzido em português como Tudo Pra Ontem, eu não achei que eu fosse trazer um vídeo aqui no canal sobre ela. Porque mesmo que o meu conteúdo, por diversas vezes, traga filmes e séries abordando recortes específicos dessas histórias pra gente conversar aqui no canal, essa série não teve uma premissa que me fizesse achar que teria alguma coisa pra falar. Pra quem não sabe que série é essa ou não tá ligando o nome à série, Everything Now é uma série que conta a história de Mia, uma adolescente que passou a viver com transtorno alimentar um ano antes em relação a quando a conhecemos na série. Ela passou 7 meses internada no hospital psiquiátrico para poder se recuperar depois de ter tido uma crise muito intensa. E ao voltar para casa e reencontrar suas amizades, Mia percebe que ficou de fora de muita coisa que aconteceu durante o período em que ela estava no hospital. Então ela resolve fazer uma lista de coisas que ela tem que fazer para recuperar o tempo perdido e ficar na mesma página que as suas amizades. Mas o que é que me levou a pensar em criar um vídeo sobre Everything Now, já que essa série trata de questões de transtorno alimentar? O que me levou a isso foi, para além da minha emoção depois de assistir a série, algo que é uma característica da personagem principal e, além dela, de outras pessoas da série, que são as suas sexualidades. Mas não somente isso, não a sexualidade pela sexualidade, e sim a não nomeação de sexualidades. Mas, antes da gente conversar mais sobre isso, eu quero pedir pra você deixar o seu gostei aqui embaixo, principalmente se você gosta de vídeos em que eu abordo sexualidade. Bom, pra gente começar esse papo, eu tenho que te dizer que haverão leves spoilers nesse vídeo. Por que leves? Porque eu vou falar sobre, mas eu não vou me aprofundar detalhadamente nos pontos e nem vou dar nomes às pessoas citadas, porque assim dá pra falar do assunto sem precisar falar de quem é. E aí o spoiler vai ser muito sutil. Mas mesmo o spoiler sendo muito sutil, eu aviso desde agora, porque tem gente que não gosta de spoiler de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Então, pra todo mundo estar ciente do que vai acontecer, estejam avisados aí. Bom, como eu disse, nessa série não há nomeações de sexualidades. Sabemos que Mia, a personagem principal da série, é sáfica. Isso não é spoiler porque tem no trailer, tá? Dá pra ver no trailer. Esse foi um dos porquês, inclusive, porque eu fui assistir essa série. Como eu já disse aqui no canal, quando eu vejo as palavras sáfica e bissexual, eu sou atraída pra consumir aquilo. E aí, nesse caso, eu vi que ia ter sáfica. Então, o que eu fiz? Fui assistir. E quando eu falo sáfica mesmo. Sem saber qual é a sexualidade dela, porque a própria não fala isso. E para além dela não falar, não existe uma demonstração de algo que dê para saber. Porque, por exemplo, eu assisti um filme há um tempo em que a personagem principal não falava sua sexualidade, mas ela tinha uma bandeira bissexual na casa dela. Entendeu? Então, assim, às vezes não se fala da sexualidade porque não faz parte do contexto narrativo falar sobre aquilo, tipo, pronunciar o que se é. Mas tem sinais. Então, você vê meu quarto. Se eu não falasse que eu sou bissexual, você subentende isso porque tem uma bandeira bissexual bem aqui. Outra cena que eu lembro também é que em Heartstopper tem uma personagem que eu soube que ela era bissexual antes dela dizer que ela é bissexual, porque no instrumento dela tem colada a bandeirinha bi. Depois ela acaba falando sobre isso. Mas ela não falasse, já daria pra saber. Mas no caso de Mia, não tem nada que denuncie isso, de qual é a sexualidade de Mia. A gente sabe que ela é sáfica porque ela sente atração por pessoas alinhadas ao feminino. E assim como Mia não fala, nenhuma outra pessoa da série também não fala sobre suas sexualidades. Nem sobre a própria, nem sobre as dos outros. Tudo é tratado com muita naturalidade, como uma característica, porque é algo que faz parte da nossa identidade, sem alarde. Tanto que teve uma cena em que uma mãe pergunta para sua filha se ela está namorando aquela moça bonita que chegou ali e tal, de maneira muito simples, tipo, não como um deboche, como uma indireta, como uma acusação, não, foi só tipo, ela é sua amiga, você tá namorando com ela, tem alguma coisa, não sei o que, sabe? Muito natural, muito simples, como a vida deveria ser. E por que que eu acho que isso acontece nessa história? Porque apesar dessas personagens serem tipo assim, porra louca, nossa, esses personagens, eles são assim, insanos.
Mas mesmo apesar disso, são adolescentes. Têm entre 15 e 17 anos. Estão no colégio. São pessoas muito jovens. Então, se são pessoas muito jovens, elas estão nem aí pra isso. Elas só querem viver as suas vidas. Dane-se nomeações, vamos só viver, vamos curtir, aproveitar. São coisas que simplesmente acontecem e a vida segue. Eles estão nem aí pra isso e tá tudo bem eles estarem nem aí pra isso. Que certezas nós temos nas nossas vidas quando a gente é tão jovem? A gente pode até achar que tem certeza de alguma coisa. Algumas coisas a gente até pode ter certeza. Mas a maioria a gente não tem certeza. Isso não é uma crítica. É só a maneira da construção da nossa vida. Quantas certezas a gente tinha quando era jovem, e depois quando estava mais velho viu que não era bem assim. Mas fazia sentido pra época a gente achar que tinha certeza sobre aquilo. E uma coisa que acontece demais, a gente não ter certeza quando a gente é jovem, é sobre nossas sexualidades. A gente só quer viver, aproveitar, curtir as pessoas que ficam perturbando nossas mentes. Eu já falei aqui no canal em outros vídeos sobre minha sexualidade, sobre a descoberta da minha sexualidade. Inclusive saiu até um vídeo atualizado sobre isso, porque eu tive algumas memórias desbloqueadas em relação a isso. Tá muito legal, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. E lá nesse vídeo, em outros vídeos, eu comento que eu vim ter uma certeza maior da minha bissexualidade lá pra mais de 20 anos. Eu tenho 28, gente. Então, é muito menos tempo de certeza da minha sexualidade do que eu tenho de vida. Menos da metade. Porque aos 20 eu sabia que era bissexual, mas eu passei por bifobias que fez com que eu me negasse e achasse que talvez eu não fosse. Então, digamos que certeza absoluta, mesmo convicta de sexualidade, eu passei a ter lá pros 24, então eu tenho uns 4 anos com certeza absoluta que eu sou bissexual, sabe? Sem mais a bifobia entrar na minha cabeça. Antes eu sabia que eu era bissexual, mas ainda assim tinha esses percalços, mas depois de um momento parou de entrar isso na minha cabeça. Então se eu só vim ter certeza mesmo depois dos meus 20, lá beirando os 24 anos, 23, 24 anos, por que cobrar de jovens de 15 anos uma certeza de suas sexualidades para que eles falem sobre isso? Se eu, mais velha, passei por minhas dúvidas, o que dirá adolescentes de 16 anos? Então eu gostei muito de como foi abordada na série essa questão da sexualidade. E podem até ter havido pessoas que não gostaram dessa abordagem, de não falar, de não dar nomes. Não vi nada do tipo de pessoas falando sobre isso. Também não fui atrás. Não fui atrás porque eu já tava vendo muita coisa dessa série que eu tava chateada de ter visto. Então eu não tava querendo ir atrás disso. Eu vi alguns comentários positivos também, assim como eu achei positivo não haver essa abordagem das nomeações. Eu gostei da forma que a série foi abordada e muita gente também gostou dessas abordagens. Eu vi pessoas falando que gostaram dessas abordagens. Então eu acredito que possam haver pessoas que não gostaram dessa abordagem de Everything Now. E eu, inclusive, compreendo quem não tenha gostado. Eu entendo o porquê pode ter havido pessoas que não gostaram. É muito um achismo meu dizer que teve alguém que não gostou. Mas como a gente sabe que nem tudo no mundo agrada a todo mundo, é praticamente um achismo para certeza de que teve alguém que não gostou dessa forma da narrativa. E por que eu entendo? Porque dar nomes é muito importante. Nomear coisas é muito importante. Por isso as coisas têm nomes. Mas nesse caso aqui, nesse contexto narrativo, eu achei incrível. E olha que eu sou a pessoa bissexual que a vida inteira sofreu com essas mídias, nunca dando nomes pra nós, nunca nos colocando nas histórias, nunca nos legitimando. Mas pro contexto dessa série, pra geração sobre quem ela fala e pra quem ela fala, principalmente, eu acho que faz todo sentido. Por exemplo, tem uma personagem na série que apresenta a característica de uma pessoa assexual, mas em nenhum momento é dito com palavras que essa pessoa é uma pessoa assexual. Mas por que a gente subentende que essa pessoa é assexual? Por conta dos comportamentos, sentimentos e dores que essa pessoa compartilha. A gente vê nessa série várias moças beijando rapazes, rapazes beijando moças, pessoas beijando pessoas, independente do gênero delas. Mas em nenhum momento a gente vê essas pessoas dizerem: sou bissexual, sou pansexual, sou lésbica, sou hétero. Não se fala nenhuma sexualidade, inclusive que é hétero, não se fala. Tem uma personagem, inclusive,
Pode falar o nome dela. Tem uma personagem, inclusive, que a gente já vê ensinando sua amiga a beijar. Porque a amiga quer aprender a beijar. E essa amiga que vai ensinar a outra a beijar, a gente subentende que é hétero porque ela gosta de rapazes. E nesse momento em que ela tá ensinando a amiga a beijar, a gente não vê nada para além de amiga ensinando a amiga a beijar. Tipo, dando as coordenadas, dizendo, é assim que você vai fazer, nossa, assim você vai arrasar. E nem nessa hora, e nem depois, em outro momento da narrativa, a gente vê elas tendo algum tipo de envolvimento sexual ou romântico. É só realmente amor de amigas. A gente subentende que essa primeira moça que eu citei é hétero por conta das relações sexuais e amorosas, românticas que ela tem. Mas ela também não fala sobre isso. Então a gente vê Mia, que é sáfica, a gente vê outras sáficas na série também, beijando outras pessoas, alinhadas ao feminino, alinhadas ao masculino, mas em nenhum momento elas dizem que são bissexuais ou pansexuais ou lésbicas. E eu gostaria de ver essas personagens se afirmando bissexuais? É claro que sim. Mas como eu disse, pro contexto narrativo da série faz sentido não falar. Porque eu vejo o contexto narrativo dessa série ser bem desprendido dos chamados rótulos. O contexto da série é desprendido disso, mas é importante lembrar que os chamados rótulos, o que a gente chama de rótulos, são muito importantes sim para nossas vidas. Os rótulos ainda são necessários para nossas vidas porque não vivemos num maravilhoso mundo em que a gente não precisa deles. A gente fala e reforça sobre isso porque são os rótulos que fazem com que a gente entenda a que lugares a gente pertence. Além disso, a gente busca por respeito a partir desses rótulos e, além disso, também a gente busca por políticas públicas que atendam às necessidades que a gente tem a partir disso. Então, a gente não vai ter as mesmas necessidades que as outras pessoas. Por isso é importante os rótulos. É importante a gente saber o que a gente precisa a partir desse lugar que a gente ocupa. No mundo real, a gente ainda precisa falar disso. Mas na série, apesar de retratar coisas que acontecem no mundo real também, e essa é uma delas, não necessariamente precisou se falar sobre isso. E como eu disse antes, seria realmente muito bom que o mundo que a gente vive não precisasse da gente dar essas nomeações. Mas a gente ainda precisa, porque a gente ainda luta, e as lutas vêm a partir disso. A série tratou sexualidades como uma coisa que existe, como uma característica nossa. Uma característica como tantas outras que a gente pode ter. A de ser alta, de ser magra, de ser baixa, de falar alto, de falar mais baixo, de gostar muito de dançar, de ser mais tímido, de ser uma pessoa escrota, podre, de ser uma pessoa muito boa, de ser uma pessoa acolhedora, de ser uma pessoa que pode trair as outras pessoas ou de alguém que é muito fiel aos seus valores. A gente vê sáficas que podem ser podres, porque na vida também tem sáficas podres. E não é porque é sáfica que vai ser um personagem imaculado, intocável, que vai fazer todas as coisas boas da vida. Não, existem todo tipo de sáficas, porque existem todo tipo de pessoas diferentes. Pessoas são diferentes, têm expressões diferentes, comportamentos diferentes, características diferentes. Parêntese que tem uma personagem sáfica nessa série que eu acho insuportável. E não é porque é sáfica que eu vou gostar, né? Então eu achei bem legal essa escolha narrativa, mesmo que no mundo real a gente ainda precise falar bastante sobre isso. E o legal de ver isso nessa série é falar que jovens não precisam ser cobrados de saber qual a sua sexualidade quando são tão jovens. Não são obrigados a saber qual a sua sexualidade, não são obrigados a assumir uma sexualidade. Não deve haver essa cobrança, principalmente porque eles ainda podem estar na busca por sua compreensão. Às vezes a gente já sabe quem a gente é desde muito cedo, mas às vezes a gente só descobre sobre isso depois de muito mais velho. Cada um de nós tem o próprio tempo. A gente não precisa falar sobre isso se não se sente pronto para falar sobre isso. Isso inclusive me lembra o caso do querido Kit Kono. Vocês lembram? Fez 1 ano agora que ele se assumiu, quer dizer, que ele foi arrancado do armário. Arrancado do armário aos 18 anos, quando ele não pensava em se assumir ainda. Ele estava bem convicto de sua sexualidade, mas ele não queria falar sobre isso. Então arrancaram o Kit do armário. Nossa, dá até tristeza lembrar, de verdade, porque foi um dia bastante difícil. Fez 1 ano agora, esses dias, e foi muito pesado aquilo. Eu falei mais sobre isso, do caso de Kit, num vídeo que vai estar disponível aqui na descrição. Eu não falei especificamente só de Kit, eu falei de um aspecto geral e eu comentei o caso de Kit, tá? Mas assim, foi punk. Tava tudo bem ele não falar ainda sobre a sua sexualidade, porque ele poderia ainda estar nos seus processos, apesar de ter falado que
não, eu estou convicto da minha sexualidade, eu só não quero falar sobre ela, parte disso poderia, na verdade, não estar totalmente convicto e tava tudo bem também, porque ele tinha 18 anos na época. E se eu, com mais de 20, ainda tava nos meus processos de dúvida, de busca, de incerteza, pensa aqui com 18. Nós temos tempos diferentes de compreensão sobre nós. E tá tudo bem a gente ter esse tempo. Não deve haver essa cobrança. Não se cobre. Tenha o seu tempo. E era isso que eu tinha pra falar com vocês sobre a série Everything Now. Minha língua sempre enrola pra falar everything. Se você já assistiu essa série, me conta aqui nos comentários o que foi que você achou. E é claro que eu tenho mais opiniões sobre essa série em relação a outros pontos dela, como as relações familiares, os detalhes das relações familiares, como coisas da família das personagens me surpreenderam. Algumas coisas eu fiquei, meu Deus, como assim? E outras eu morri de amor, mas foi surpresa também de morrer de amor. Então tem outros pontos também, outros pontos de amizade também que aconteceram, de irmandade que aconteceram. E sobre como as pessoas estão chamando uma certa coisa que acontece de triângulo, e na verdade não é um triângulo, é uma linha. Mas enfim, só que essas coisas iam fugir do roteiro que eu tava planejando, né? Eu já fugi antes, inclusive eu já tinha gravado esse vídeo antes. Se você assistiu o meu vlogão e tá achando estranho eu tá com outro cabelo e com outra roupa no momento desse vídeo aqui, é porque, gente, aquele vídeo que eu gravei lá no dia do vlogão, eu descartei porque ele tava fugindo muito da proposta que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Eu tava muito emocionada, principalmente falando das sáficas, e acabou que eu tive que descartar aquele vídeo. Sim, eu descartei um vídeo de 50 minutos que já tava metade editado, mas foi necessário porque não ia fazer sentido de existir. Se você ainda não assistiu essa série e tá com vontade de assistir, eu quero te lembrar de ter cuidado, porque ela tem gatilhos para pessoas que têm algum tipo de transtorno alimentar. E mesmo que você não tenha nenhum transtorno alimentar, eu te recomendo não assistir a todos os episódios de uma vez, porque em alguns momentos da série, a série fica um pouco mais densa. Então pode não ser muito confortável para você assistir corridamente. Eu fiz essa besteira de assistir acho que 4 episódios de uma vez, e foi pesado ter feito isso. Então não faça isso. Assista devagar, com calma. Vai dar certo. Não esquece de conferir outros vídeos onde eu abordo sexualidades aqui no canal, conferindo os links que eu vou deixar disponível aqui na descrição, junto também com o meu Apoia-se, que é uma maneira de você apoiar o meu trabalho a continuar a existir aqui na internet. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e deixar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!